gente! Tudo bem com vocês? Nem preciso falar que eu estou ótima, né? E o principal motivo é ter vocês aí do outro lado nos acompanhando. Vocês sabem, né? Esse combinado já existe muito forte entre a gente. Eu levo a informação, busco aquele assunto relevante do momento e você fica aí do outro lado só se informando, curtindo o bate-papo, criando as suas próprias, né, opiniões sobre o que nós falamos aqui, porque esse momento, esses episódios, esse programa, ele é feito para vocês. Hoje, quero trazer aqui um assunto de gente grande novamente, tá bom? Vocês sabem que nós não estamos brincando nos assuntos aqui, né? E hoje a gente vai navegar. Vamos falar assim uma palavra de jovem, né? Vamos navegar, vamos falar em contextos jurídicos sobre atuação jurídica, sobre a regulamentação. Hoje nós vamos aí explanar um pouquinho nesse universo, né? Que realmente é um assunto de peso. E, logicamente, eu nem sei, gente, se eu apresento mais ele, porque tá assim, ó, da casa, já faz parte. As pessoas... É mais fácil eu faltar. Cuidado que eu vou pegar seu lugar, viu? Alessandro do céu. Né? Mas tudo bem, eu sei que as pessoas estarão em boa companhia. Inclusive, não sei se você acompanhou, teve um episódio aqui que eu falei que eu ia trazer um contrato de trabalho para você assinar, viu? É. A gente vai pensar depois sobre o Vale Refeição, que ficou aí em pauta isso aí, tá bom? Alessandro Pisolato, tudo bem com você? Jóia. Graças a Deus. Ótimo. A voz um pouco rouca, gripado, mas tá tudo bem. Mesmo? Mas é o tempo, né, pessoal? Ninguém tá fora disso, né? Começou o tempo frio, depois faz aquele calor, e nisso aí as pessoas, infelizmente, né, acabam pegando essas viroses por ali. Mas logo sara, né? Daqui a pouco tá bom. Exatamente. Presidente do Movimento Mais Brasil, firme e forte. Sempre. Ótimo. Nosso convidado também, que já é praticamente de casa também, né? Júnior Tosta. Olá, tudo bem, Júnior? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem? Eu tô ótima sempre. Inclusive em boas companhias aqui, Isso né? É bom, já é um começo. Gente, é muito importante o quanto eu quero, assim, dar um feedback que é quase a voz de todo mundo, né? Vocês têm tido um papel muito relevante nesse momento da informação. Principalmente, né, Alessandro, nesse cenário que está acontecendo da regulamentação. Toda, né, isso. Tenho tido feedbacks positivos, inclusive de pessoas da área, Alessandro, ouvindo de você informações que muitas vezes nem ele ali no meio tinha tido ainda acesso. Imagino. Né? Então, assim, é uma contribuição muito assim, forte que vocês dois estão trazendo. Você, Alessandro, na figura da proteção veicular, tem sido assim, realmente relevante o que você tem contribuído aqui com a gente. Legal. Tá bom? Júnior trazendo ali aquele cenário do seguro, mas também da proteção veicular, né? Como diretor comercial, tá ali ambos os lados atuando no mercado, né? Então, assim, eu quero realmente agradecer muito a presença e a colaboração de vocês aqui no programa. Sempre que pode, sempre que recebem um convite, estão aqui com a gente para contribuir. No final a gente manda a conta. É uma honra. Alessandro, você é do ensino, olha, a gente... oferecer o ensino, o conhecimento, é um dom que tem que ser distribuído gratuito. Você não pode cobrar por isso. Pode ser. No final a gente conversa, bem? Não me convenceu. À minha frente, doutor Matheus. Doutor Matheus, eu vou confessar que eu peguei uma colinha, porque o currículo é de peso, viu? Então, eu fiz ali uma colinha para poder apresentar justamente de uma maneira assim, bem de peso para as pessoas que estão nos acompanhando, tá bom? Vamos lá, acompanha só, Alessandra, essa ficha. Doutor Matheus Moreira Borges, advogado. Lembra que eu falei para vocês que hoje a gente ia entrar em teores jurídicos aqui, né? Advogado, pós-graduado em Ciências Criminais, certo? Certo. LLM em Direitos Econômico, mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento, sócio de um escritório de advocacia, depois eu quero descobrir um pouco mais sobre isso, professor universitário e pai da Maitê.
Currículo de peso, hein? Currículo é a melhor parte, é o pai da Maitê. São os frutos. Essa é a A parte mais Maitê, que importante. por uma imagem, eu já vi. Esqueceu uma coisa. Ah. É corredor da Fórmula 200. Piloto. Representante da do Fórmula movimento mais 200. Brasil lá na Fórmula 200. Você acha que eu não tô tendo um patrocínio? Foi ensaiado, Tá escondido, né? Você entregou pra ela. Você acha? Não, Isso aí gente, tava escondido. você acha que eu já não tenho aqui um patrocínio? Show de bola. Eu ia deixar isso pro final, mas já revelado, né? E de quebra ali no currículo ainda coloca um piloto de F200. Não é piloto, pega pódio. É um bom piloto. Campeão. Mesmo? Não. Vencedor da última Eu etapa. preciso dessas Modéstia à parte. Preciso dessas informações, tá? Preciso delas pra gente espalhar essa informação aí. Eu ia perguntar para você, primeiramente, sobre a sua área, logicamente. Mas agora ninguém consegue mais superar a F200. Exatamente. Como que isso aconteceu? Obrigado, primeiramente agradecer o convite, Irlene, Imagina. ao nosso presidente, Alessandro, Júnior. É uma satisfação poder fazer parte aqui deste episódio. E já partindo para a Fórmula 200, né? Porque lá a rapidez, a agilidade do piloto tem que ser em primeiro lugar. E então, era já desde a infância, meu pai foi um chefe de equipe há muitos anos e parou de trabalhar com a Fórmula 200 em 2005, se eu não me engano. E aí eu sempre gostei do automobilismo e em 2022 eu voltei e com o apoio do Mais Brasil, sempre presente com a gente nas pistas. Em 2023 a gente ficou com o vice-campeonato no primeiro ano de competição total, porque em 2022 já tivemos atuações pontuais e de lá para cá a gente vem participando aí do campeonato e a tendência é conquistar o título. Ótimo. E um passarinho me contou que tem lá também uma figura que já colaborou por aqui, né, chamada Alexandre, né? Me perdoe, Alessandro, me corrija no sobrenome do Alexandre. Pra que a pessoa, né, coloca um sobrenome tão difícil, né? Alexandre, um abraço pra você, tá bom? A gente te espera em um episódio muito em breve, tá bom? O Alexandre também tá lá, né? O Alexandre conquistou este ano já um pódio. Olha! Uma quarta colocação na primeira corrida. Vou ter que chamar E tá lá, brigando pelo título. Mais conhecido como Tartaruga Ninja. Exatamente. Olha, não fala porque ele não está aqui para se defender. Mas depois ele comenta lá nas redes sociais. Alexandre, vai lá depois se defender. Olha que ele vai mesmo, tá? Bem, Matheus, é um prazer, é nosso te receber aqui hoje, tá bom? A gente tá aí num cenário muito de atenção, né, nesse momento que é da regulamentação. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas logicamente que eu quero falar sobre você, né, falar sobre a sua atuação. E a primeira curiosidade, acho que de todas as pessoas que se aproximam de você, é pensar por que direito. Em que momento, na escola, na universidade, em que momento você realmente descobriu que esse seria o seu caminho? Olha, isso às vezes eu me pergunto também, porque foi uma escolha. Eu ingressei nos bancos da faculdade aos 17 anos, então com 17 anos, você não tem nenhum tipo de responsabilidade. E foi assim, por eliminação, eu digo. Porque eu não era das exatas, campos biológicos, campos da medicina também não me atraía. E quando eu ingressei na faculdade, no curso de Direito, a minha intenção era o concurso público. Até então, eu não tinha uma visão para a advocacia. Só que na vida nós temos propósitos, Deus tem outros pra gente, melhores, e eu vejo que este para mim foi muito melhor. E graças a essas bênçãos que vão surgindo em nossas vidas, eu fui para um bom estágio, e nesse estágio eu tomei gosto pela advocacia e já se vão mais de 10 anos, porque só de formado me formei em 2015, Sim. Então eu ingressei no estágio em 2010, logo no primeiro período. Então são 15 anos aí lidando com o direito. Eu até brinco, se o direito deixar de existir, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que procurar outro tipo de profissão, porque eu não sei fazer nada, a não ser advogar.
Ótimo. Tem experiência, logicamente, em tribunais, né, em processos. Teria alguma situação, algum caso que você poderia nos contar como que foi? Porque eu imagino assim, que de repente até mesmo nesses processos lá adiante, lá daquela situação, você acaba se descobrindo mais ainda no caminho, né? Exatamente. Essa questão é muito interessante, porque quando você forma, as pessoas costumam criticar muito, eu não advogo com a parente, etc. Mas quando o acadêmico forma, os primeiros clientes dele são os parentes. Que são as primeiras pessoas a tomarem conhecimento da sua formação. E contar ali, né? Isso, o que tá e busca querer também te incentivar. E o custo é menor, então é um estágio esse é o primeiro estágio. E quando eu me formei, um dos casos pelos quais você me perguntou que mais me chamou a atenção, eu era advogado dativo. O que é o advogado dativo? Quando eu me formei, a Defensoria Pública não tinha se instalado ainda no estado de Goiás. Ela estava na sua fase embrionária, bem no início. Então, os magistrados das varas, eles nomeiam os advogados ali de confiança. Então, como eu já vinha do estágio e ia muito nos gabinetes, já fazia um trabalho ali, assim, embora não de advogado, mas quase, porque não tinha ainda a qualificação, a carteira da ordem, quando eu me formei, eles passaram a me nomear. E aí foi interessante, um caso em Senador Canedo, um casal que vivia as turras, brigando, teve um dia que eles estavam, isso foi uma nomeação, o sujeito não tinha condições de contratar advogado. E aí eu fui nomeado para o júri. E aí o casal passou o dia num PSPAG, num domingo, tomando cerveja, e voltando para casa, o réu, ele recebeu uma mensagem de WhatsApp de um rolo ali, um amante. Mas isso que ele não tinha. Acontece, não. E aí, chegando em casa, teve aquela briga, a esposa embriagada, ele embriagado, e aquela confusão. E aí a esposa, isso ele narra, e as testemunhas se ouviram que era um lote que tinham vários casos, né? Ela começou a gritar, pegou uma faca e falou que ia cortar o órgão genital dele. Meu Deus! E aí nisso, ele bêbado também falou, não, então vem. E aí ela foi, quando ela foi, ele empurrou ela, porque ela foi pra cortar. Aí no que ele empurrou ela, ela caiu sentada na faca. Nossa. E aí ela perfurou a artéria e ele chamou a polícia, o bombeiro, mas infelizmente ela acabou vindo a óbito. E aí é interessante por quê? Porque ele não tinha o dolo de matar, a defesa sustentou isso, mas em razão do histórico de brigas que tinham registros de violência doméstica pelo casal, o jurado entendeu por condenar ele e ele foi condenado a 14 anos. Então, assim, do ponto de vista técnico, foi uma injustiça, porque na verdade não bastava de um homicídio doloso, culposo. Ele não tinha intenção. Na verdade, era uma conduta até atípica. Existia ali uma legítima defesa que ele tentou se desvencilhar. E a própria perícia atestava, a faca tinha quase 20 centímetros e a perfuração foi de 3 pontos, não chegava a 4 centímetros. Ou seja, e foi no glúteo direito. Então, pelas circunstâncias da perícia, aliada ao depoimento que condizia, realmente essa situação foi o que aconteceu. Foi um acidente. Foi um acidente, mas infelizmente ele acabou sendo condenado. Esse foi um dos casos que assim, eu fiquei impressionado com... Foi bem no início, eu tinha 2 anos de exercício profissional, mas já tivemos vários casos aí que se fosse... Eu tenho vontade ainda tenho esse plano. Eu sempre vou separando ali alguns casos que me marcaram para futuramente, porque o homem, ele... eu vi isso de um colega mais já experiente, já de idade, ele falou, o homem ele se concretiza quando ele planta uma árvore, tem um filho e escreve um livro. Então eu tô precisando escrever um livro, porque eu já plantei árvore e tenho um filho. Árvore, Alessandro? Várias? Mesmo? Só não escreveu o livro. Então, tá no mesmo caminho. Tá no mesmo caminho. Mas não escreveu porque não quis, né? Vamos aproveitar para escrever sobre associações, Alessandro. História tem muito. Júnior, tá faltando o que aí nessa lista? A árvore eu já plantei. Não vai falar que você é pai de pet, não. Não, falta o filho. Mas tá novo, tem muito tempo ainda, Não, tem muito tempo ainda. Tá ouvindo, né, meu amigo? História aqui. Não, a gente não tá querendo, né? Não, Cara, mas imagina. eu vou te dar um conselho.
dá muito trabalho. Então não deixa pra ficar depois dos 40, não, que você não acompanha o ritmo, não, viu? É verdade. Ainda mais as crianças de Ainda mais hoje que em eu tenho dia, né? amigos que já estão fazendo cirurgia na coluna, e tem cabeça branca. Fiquei sabendo também, você acredita? Não acompanha, não deixa eu chegar nessa idade, não, viu, Júnior? O pique é outro. O pique é outro. Mas ainda bem que ele chegou nessa fase quando Já- os filhos já podem já estão cuidar criados, dele, né? Agora pode ser Tá vendo? mimado, Ele né? foi esperto, esse amigo nosso. Pelo menos agora tem os filhos pra cuidar, não vai pra um asilo. Né? É. Não, eu vou te Exatamente. falar. A gente recebeu a visita de uma pessoa aqui, de um rapaz, ele é 7 anos mais velho que eu. Eu vou falar a minha idade, né? A minha filha mais nova tem 20 anos. O filho mais novo dele tem 7. Nossa. Demorou, então. Né? E Sim, eu falei, olha, tem que ter pique, hein? Porque, Tem. Nossa, Que aí vai chegar naquela fase da adolescência que você tem que ter. Deus. Sim, não é Mesmo. fácil, não. Graças a Deus de as minhas maneira já alguma. estão todas grandes, já. Estão tranquilo. criadas. Tá lá criada, né? Doutor Matheus, teve um momento na sua fala que me veio assim, uma curiosidade, sabe? Nesses casos de pensar, eu acho que vocês, logicamente, não saem do profissional, mas tem aquele momento que pensaria, poxa, foi injustiça, ou talvez tivesse na minha mão aquela decisão, não seria 14, seria 10, seria 9, né? Advogado tem que pegar o coração, né? E guardar, porque se colocar ali algum contexto, deixar algum pensamento emocional diante das situações acontecerem, Exatamente. É uma situação bem, principalmente na área criminal, porque eu até brinco que atualmente nós precisamos ter no mínimo 4 profissionais de confiança. O advogado, né? Porque ou ele te quebra, ou ele te deixa preso. O médico, né? Porque ou te deixa aleijado ou morto. Um odontólogo, né? Vai te deixar aí com problemas dentários. E um contador, né? Precisa de um bom contador também, porque senão ele pode te trazer problemas fiscais e até prejudicar a sua empresa. Exatamente. E com a maneira como o ensino e essa facilidade de acesso com inteligência artificial, e igual você anunciou, eu estou em sala de aula, mas aos poucos eu venho deixando. Inclusive, eu estou só com uma disciplina durante a semana. as pessoas já sabiam disso? Não, eu venho já dando sinais. Sim, mas a informação ainda A informação ainda este mês ainda que eu iniciar as aulas, ainda estou na dúvida se eu vou, se eu já me afasto. Porque... É um gosto da aula? Sim, é algo assim, porque você não deixa de aprender estando em sala de aula. Você tem que revisar o conteúdo. Eu sou um pouco Caxias, igual ontem eu te cobrei o que seria falado, porque eu já gosto de me preparar sempre. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Doutor Matheus, assim, cadê o roteiro? Você, o roteiro é conversar, é falar a verdade. Porque eu falei, cara, eu gosto de ter as coisas mais alinhadas, porque senão te pega ali de surpresa, Um mas bom advogado, logicamente, né? assim, você tem que ter sempre as saídas. Em sala de aula, o que eu tenho visto que tem prejudicado muito o ensino é essa facilidade de informações e essa quantidade de faculdades. Acabou atrapalhando o ensino. O MEC abriu, principalmente no direito. Hoje, se você tem uma estrutura, você consegue abrir uma escola, uma faculdade, e a qualificação dos professores, o custo baixo da hora-aula não incentiva. E aí isso reflete, infelizmente, no profissional que vai se formando. E aí, então, a partir disso, eu venho deixando um pouco a sala de aula e estou mais trabalhando na Escola Superior da Advocacia. Quinta-feira eu tenho um curso lá de como advogar nos tribunais, e aí onde eu vou chegar nessa fala que você me perguntou da emoção ali, da sensibilidade com o Como caso. que faz com esse lado quando Isso. você tem que ser extremamente racional? Então, eu até falei com o Júnior mais cedo, a nossa advocacia lá no nosso escritório, ela é mais pontual. Ela tem poucos clientes, então até para ter um cuidado com a causa, com a demanda. Então, hoje, principalmente na área criminal, quando a gente assume uma demanda, o cuidado ali, e nós somos bem transparentes com os clientes, nós falamos bem claramente, essa demanda sua aqui, infelizmente, vai ensejar uma pena porque as provas colhidas são assim. E no civil também. Infelizmente, você não teve o devido cuidado lá atrás e agora
a consequência é o pagamento dessa rescisão, essa multa e etc. Mas quando é na área criminal, essa preocupação ela é maior porque nós temos uma consequência muito grande, que é a prisão. Então, Sim. hoje, aliado à saúde, o maior bem que nós temos como cidadão é a nossa liberdade. E nós estamos vendo um declínio muito grande nas questões do Estado Democrático de Direito, dessas consequências a partir de determinados julgamentos aí do próprio Supremo, que vem desrespeitando regras básicas. Então, nós temos que ter muito cuidado quando falamos com o tema liberdade, com ações penais, porque todos nós estamos sujeitos. Às vezes, uma empresa, por um descuido, numa ação ou numa maneira como ela conduz, ela pode colocar o seu administrador no banco dos réus. Então, nós temos COAF, nós temos GAFI, nós temos inúmeros órgãos fiscalizadores do Estado para analisar operações, transações que pode te incluir numa lavagem de dinheiro. E, às vezes, você não tinha essa intenção. Às vezes, numa sonegação de imposto ali, que você acha, não, mas eu já recolhi demais, você pode, então, ser acionado Colocar judicialmente tudo a perder. na área criminal. Certo. Conta pra gente, doutor Matheus, o nome do escritório, a principal atuação do escritório, quem são seus parceiros, sócios. Então, no Brasil, o nosso estatuto, ele não autoriza que escritórios de advocacia tenham um nome fantasia. Então, o nome do escritório Interessante, tem não sabia dessa informação. ele tem que partir do sobrenome ou nome do advogado. Então, você sempre vai ver Matheus Moreira Borges, advocacia, ou Alexandre Remige. Sim, todas as fachadas que eu já vi de escritório tem lá o nome, sobrenome, Isso. né? É uma obrigação porque a advocacia ela não tem um fim comercial. A advocacia, e tem um livro muito interessante que chama Antessala da Esperança. E é um advogado lá de São Paulo, do século passado, e eu até brinco que eu gostaria de ter nascido no século passado, Alessandro. Por quê? Na década de 70. Porque a vida, hoje, assim, eu gosto de coisas antigas. Se você for no meu apartamento, você vai ver lá quadros do Fala Poteiro, antigo, que eu não, doutor gosto. Matheus, fala vintage, clássicas. Então, assim, entrega você nossa vai idade, ver não. muitas... A minha cadeira, que eu trabalho em casa, eu gosto muito dessa pegada, porque confortável isso com esse trazia o ser humano se individualizava ali. As casas. No exercício profissional da advocacia era muito bacana, por quê? Porque era fácil o acesso, você batia no gabinete do magistrado, ele te recebia. Hoje não, hoje você tem que agendar horário com a secretária, ele te atende numa velocidade extrema, 1.5, porque tem inúmeros outros casos. Com a digitalização, a vida ficou muito acelerada. Então, o exercício profissional também foi prejudicar, porque hoje nós temos o CNJ impondo metas para os tribunais, e aí os tribunais, com inteligência artificial, às vezes não analisam seu caso, você protocola um pedido, vamos considerar nocível, a inteligência artificial mapeia ali e às vezes dá até a decisão com o magistrado. Não estou falando que isso acontece, mas a tendência com O mau uso da ferramenta pode causar isso. Porque hoje, com essas questões dos danos moral, hoje o sujeito... Ele dá entrada num evento, por exemplo, na Mais Brasil, mas ele torce para que tenha ali uma demora, para que tenha algum imprevisto para ele ser beneficiado com um dano moral, com alguma coisa. Então há essa industrialização, há advogados que operam dessa forma, mas infelizmente isso não é o correto. Então, quando nós vamos para o escritório de advocacia, nosso escritório, nós usamos Lustosa, Prudente, Borges e Rangel, que são os sobrenomes de cada sócio. E aí, para facilitar, a gente usa só as primeiras letras, que o Estatuto e o Código também autorizam, que é o LPBR, Ótimo. Sociedade. É comum, Alessandro, atuação jurídica nos processos de evento de uma associação? Sempre está ali acompanhando, independente se vai dar um problema ou não, né, com o associado ou com a situação. É comum todos os processos passarem, independente do final da situação, por um olhar jurídico, principalmente quando eu falo de ressarcimento total? Depende. Quando você fala de processos de sinistro, tem todos os tipos, né? Então, como a equipe nossa, aqui lá do Movimento Mais Brasil, tem a capacidade, então quando o processo é um processo mais simples, não demanda a área jurídica. Né? Já consegue. Seria uma batidinha de trânsito?
aqueles triviais, né? Aqueles do dia a dia, aqueles corriqueiros que acabam caindo numa esteira de trabalho que não exige o direcionamento para o jurídico. Mas existem casos que sim, muitas vezes precisa do apoio jurídico para a tomada de decisão. Caso contrário, você pode tomar uma decisão errada e, como o Dr. Matheus está falando, muitas vezes o que é barato agora sai caro lá na frente, né? Por uma tomada de decisão errada sem o apoio do departamento jurídico. E cá entre nós, doutor Matheus, assim, do meu lado de cá, por não ter o conhecimento e, logicamente, formação e estudo, a gente tende a ser um pouquinho inocente, às vezes, em algumas situações, né? Por exemplo, uma briga com o vizinho, uma situação de uma compra. Nós, como consumidores, ou até mesmo em questão de nossos negócios ali, né, de trabalho, a gente tende a ser um pouquinho inocente. E o olhar jurídico, quando ele bate num documento ou numa situação, é quase como se fosse um raio-x. Ó, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Eu acho assim que, mesmo com toda a inteligência artificial montada, sendo usada, esse olho, né, do profissional, ele ainda é um fator assim, que pode decidir, sim, o caminho de uma situação, de um processo, de uma demanda que seja. A inteligência artificial não vê o copo, não vê o detalhe, não vê a pessoa, não vê a expressão, não vê a fala, né? Que é aquilo que vocês vivem no tribunal, né? Aquele momento de olhar. Porque cá entre nós, é lógico que tem uma leitura de sinais, de linguagem, de emoções naquele momento, né? Eu sei que a inteligência artificial, inclusive no Movimento Mais Brasil, tá assim, ó, eficaz. Precisou, mandou mensagem, tá lá sendo atendida, assim, perfeito. Na questão jurídica, já percebi que tem uns pontos que ela tá atrapalhando. Tá sendo utilizada inteligência de alguma forma, inteligência artificial, para resolver casos, resolver situações, não sei. Estou, assim, meio que tentando descobrir se a inteligência artificial hoje ela está sendo utilizada, por exemplo, para solucionar um caso, uma situação, de alguma forma. Olha, essa informação eu não tenho, mas o que nós observamos, por exemplo, isso é área recursal. A depender ali da rapidez, porque vamos considerar nos tribunais superiores, a forma como as decisões são emitidas e o tempo tão rápido, indica que a inteligência artificial, quando você faz o protocolo no sistema, ela faz uma leitura ali do que você manifestou e conclui. Mas eu não posso afirmar exatamente que esse é o ponto. Só que o que eu me refiro, a inteligência artificial, ela veio para ficar e ela nos auxilia muito. Eu uso muito a inteligência artificial. Inclusive, eu fiz um estudo quinta-feira passada. Eu estava finalizando um artigo sobre judicialização de políticas públicas. E eu fui para o campo da saúde. As demandas judiciais em prol de medicação, procedimentos operatórios. E aí eu li um artigo muito interessante do Carlos Gadelha, que ele escreveu em tempos de pandemia ainda, em 2021, se eu não estou enganado. E ele mostrou que a saúde ela não deve ser vista como um custo para o Estado, mas sim como um investimento. Porque com saúde a produtividade aumenta e tem um estudo de que, havendo o investimento adequado, o PIB pode subir até 2%. Então, é interessante o estudo que ele traz, e ele demonstrou isso na pandemia com as vacinas. O Brasil gastou mais de 20 bilhões de reais com a importação de utensílios básicos, máscara, álcool, aquelas coisas, respiradores, e produziu vacina. E essas vacinas, elas ficaram ali demonstrado que o Brasil ele tem condições de estar ali entre os primeiros e produzir, porém ainda nós temos uma visão que a saúde é tida como um custo para o Estado. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, hoje ele é o terceiro, se eu não estou enganado, maior do mundo. Então, inclusive assim, é referência para outros países, né? Exatamente. O SUS hoje, vamos considerar uma população de 213 milhões de pessoas, ele abarca 75%.
Então, é uma máquina assim. E aí, por que eu me refiro a isso? Porque eu fiz um estudo e aí eu fui fazendo levantamentos nos tribunais das decisões e joguei na inteligência artificial para ela transformar aquilo para mim em porcentagem. Então, ela é muito importante. Se não fosse ela, possivelmente eu não teria feito isso, porque o meu tempo não seria suficiente. Então, ela veio para ficar e nós temos que fazer uso dela, mas temos também que saber, igual eu falo na academia também, tomar cuidado para poder, às vezes, não ficar ali com conhecimento raso. Porque ela pega um livro e resume o livro e você consegue entender o que foi falado naquele livro. Mas aí você fica com um conhecimento limitado. Porque você não cria suas próprias percepções e opiniões sobre o que você está lendo ali naquele momento. Bem, tem uma informação aqui nesse currículo que eu não falei de primeira, mas ela precisa ser falada porque, Alessandro, você não tá pra brincadeira. Isso aí eu já percebi tem tempo. Diante desse currículo aqui pesado, né? Preciso informar para as pessoas que, além de tudo isso, o Dr. Matheus hoje faz atuação jurídica para o Movimento Mais Brasil. Sim. Atua aqui com a gente. Ele e a equipe dele, né? Ele tem uma equipe que trabalha diretamente aqui com a gente. E aí já dá para entender que realmente a gente preza pelo que é correto. Né? Então, assim, a ideia minha e do Matheus, quando a gente iniciou o trabalho, foi essa. Olha, qual que é a ideia? A ideia é que é correto. Aquilo que está correto dentro do regulamento, que o associado tem direito, tem direito. Aquilo que, e a gente sabe que nesse mercado, né, não só no mercado de associações, mas também no mercado de seguros, nós temos um índice alto de tentativas de fraude, né? Então, aquilo que não está correto, nós não vamos conceder o benefício, e aí a gente precisa também, até mesmo nesse momento, de uma defesa robusta. Né? Então, por isso, a nossa contratação do escritório, né? O Matheus já falou aí do currículo dele, tem o próprio Rodrigo Lustosa, que também é um advogado importantíssimo aqui em Goiânia. Né? Então, assim, a gente preza por essa qualidade, mas para que dê o respaldo devido aos nossos associados. Né? Para que na manhã depois a gente não possa implicar no erro de, às vezes, prejudicar um associado, porque um advogado que não tenha experiência, a bagagem deles, possa nos indicar um caminho que aí acabou dando um prejuízo para o associado. Então, realmente, a gente optou por eles. Eu acho que com esse merchandising, talvez eu consiga um desconto. Vai reaver alguns custos. Honorários. Tem uma comissão. Tem benefício. Eu vou falar uma coisa, não adianta correr. Quando aparece aqui, Alessandro, você e o Júnior Torta, vocês podem, assim, vou falar igual o Pink Cérebro, tá? Vocês podem dominar o mundo, mas são vendedores, né? A primeira oportunidade. Uma introdução dessa, acho que um descontinho, né? Era essa comissão. Não duvido nada. Alessandro. E assim, fica a dica, né? Muitas associações também assistem nosso podcast, né? Tá aqui o Dr. Matheus com o escritório, né? E que fica aí a indicação. Não precisa deixar acontecer só vou contratar a área jurídica porque aqui eu enfrento problemas. Não, pode ter uma área jurídica como apoio de consultoria. Sim. Só até mitigando, né? Isso. Sim, então a gente já tivemos aí algumas pessoas que perguntaram e a gente indica. Não, indica porque confia. Né? A gente confia. Já tem experiência no segmento, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Alessandro. Passou o período do cadastro? Passou. Né? Fechou? Não teve uma portinha ali para entrar depois? Fechou mesmo? Como já estava na lei, né? Porque a lei, a própria lei falava que era dia 15, né? E então, aí me conta não tinha poder para mudar isso. A gente conversou aqui, nós dois, que tinha lá como que seria? Uma noção de uma quantidade de associações ativas, né? Como não tinha um censo, não tinha algo que medisse realmente quantas existem, né, ativas, então tinha-se ali uma estimativa de quantidade, né? Você acha que faltou associação? E muita. Olha só,
A gente já falou disso, né? E era uma estimativa pelos prestadores de serviço, porque não é um mercado regulado, então você não tem números corretos, né? E algo em 4.000 associações. E o cadastro, quando terminou, foram 2.217. Então você está falando daquilo que se supunha 50%, né? Mas quando você olha alguns dados, né, e a gente às vezes é um pouco curioso, né? Procurar. Muitas que se cadastraram, os CNPJ são novos. Então, eu acho que de associações que realmente atuavam no mercado e que se cadastraram, talvez 30%. De 30%, 40% no máximo, né, que se cadastrou. O restante aí optou por outros caminhos ou, né, está esperando alguma coisa acontecer que a gente ainda não sabe o que pode ser. Não duvido, Alessandro, que tem gente aí que está aproveitando essa oportunidade para pular fora, sabe? Fala assim, epa, o que eu já consegui fazer eu já fiz, então não vou me mostrar agora não, vou encerrar por aqui mesmo, depois eu falo para os associados que é porque não deu certo, entendeu? Eu não duvido, tá? Não, até mesmo porque o doutor pode até dar uma palhinha sobre isso, que a lei, apesar dela não trazer o regramento, mas ela foi muito bem feita, assim, para dar uma enxugada no mercado, não foi, doutor? Exatamente. Assim, o primeiro ponto que eu vejo da norma é o reconhecimento do segmento, né? Sim. Até então era um segmento que não tinha nenhuma regulamentação, não tinha fiscalização e, como nós sabemos, isso abre margem para pessoas que não conduzam de maneira adequada e que prejudica aquele, igual o Movimento Mais Brasil, que vinha pautado e trabalhando de maneira correta, transparente, e inclusive quando nós analisamos a lei complementar, é interessante que aqueles requisitos que eles colocam, transparência, a gente já vinha seguindo. No termo de adesão, o movimento já deixava claro para o associado ali que não era uma seguradora, que tinha um rateio, que tinha ali hipóteses, situações que não seriam seriam amparadas, igual o incêndio, por exemplo. Inclusive, eu estava conversando com o Dr. Juliano, um abraço para ele, trabalha com a gente aqui no Mais Brasil, e nas hipóteses de incêndio, por exemplo, Alessandro, até hoje nós só perdemos uma, de inúmeras. Até fiz esse levantamento com o Juliano, porque... Estava bem redigido, né? Isso, a gente buscou sempre fazer um apanhado a partir do termo de adesão. Porque o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, ele exige ali transparência com o consumidor. Porque o consumidor, ele é tido como vulnerável. Então... É o elo mais fraco. É o elo mais fraco da relação, exatamente. E aí, quando nós falamos de demanda judicial, há o chamado inversão do ônus da prova. Ou seja, quem tem que provar é a associação. Então, esse trabalho preventivo que a associação já vinha fazendo, então inibe condenações e prejuízos futuros. Então, a lei, ela veio, ela é bem-vinda, ela trouxe ali o reconhecimento, regulamentou, já foi um divisor de águas no cadastro, né? O Alessandro acabou de falar que considera-se ali 30%, porque se eu renovei meu CNPJ é porque alguma coisa vinha sendo feita ali que não condizia com as diretrizes trazidas pela norma. Exatamente. E aí agora nós estamos aguardando a regulamentação, né, do CNSP, porque é isso daí ainda que nos traz uma... não vou dizer... traz uma expectativa, assim, tudo que a gente tem estudado e visto são especulações, porque ainda ninguém sabe o que pode ser feito, para a gente verificar as condições para se montar uma administradora, os requisitos, até mesmo para se habilitar uma administradora, quantas por estado. Então, esses são os pontos que a gente vê ainda que, para finalizar essa questão da regulamentação.
porque a norma ela veio de maneira genérica, ou seja, eu trouxe diretrizes básicas. E aí, a partir disso, o CNSP ele vai estabelecer essas condições, esses requisitos, e nós já iniciamos com o cadastro, já estamos trabalhando junto com o Movimento Mais Brasil para participar aí. Tá fácil, né? Pela gestão, pelo que eu entendo. Exatamente, a gestão. Pegou um trabalho já assim fácil, né? E facilita até para o jurídico a gestão do Movimento Mais Brasil. Porque até brinco com o Juliano. O Juliano até convidei ele para vir, mas ele tinha outros compromissos lá. Fica pra próxima. Vamos convidar ele. Só que tem que ser com um mês de antecedência. O Juliano, ele é sistemático, ele tem que fazer todo um ritual dele. O Juliano tem que mandar o roteiro. Tem que mandar o roteiro, ele tem que estudar. É um mês de antecedência. Então já vamos se programar, né? Tem que ensaiar. Senão ele não vem, tem que ensaiar. O Juliano, ele é sistemático. E aí, ele sempre, às vezes, vai na minha sala perguntar algo sobre essas questões, até quando foi feito o cadastro, aí eu brincava com ele, não, isso aí o Alessandro já sabe, Juliano, porque a gente sabe que o presidente da Mais Brasil também, ele sempre está um passo à frente ali, por razão dos estudos, que sempre que nós vamos falar com ele já está... Então, parabenizar aqui o Alessandro pela condução aí do Movimento Mais Brasil, que está em boas mãos. Mas de um certo modo, Matheus, é porque, assim, é fácil quando você faz certo, algumas coisas são fáceis, né? Principalmente quando você vai para essa disputa judicial, vamos dizer assim, acaba tendo os dados necessários para montar uma defesa e ter ali, né, os argumentos necessários. Do jeito que o Movimento Mais Brasil trabalha hoje, é mais difícil para o nosso amigo aqui, o Júnior, comercialmente falando, que realmente é algo bem diferente do que o mercado trabalha. Inclusive, Júnior, no começo, né, quando se falou em regulamentação, acendeu-se um fogo que agora o mercado vai ficar mais competitivo, né, associação, seguradora, todo mundo assim, né, deu aquela sacudida. Aí começou o processo da regulamentação. Tem a fase do cadastro, agora está em stand-by as administradoras, né? Está aguardando. Você sente que o mercado, tipo assim, daquele saculejo, as coisas estão de repente se esfriando, principalmente do lado do consumidor, como quem estivesse aguardando os desfechos para poder decidir se é associação, se é seguradora. Você tem, de alguma forma, sentido que o consumidor que está acompanhando lá na ponta, ele deu uma quietada, né? Ficou mais assim, não, eu sei que está acontecendo uma regulamentação, deixa eu esperar o processo terminar para saber se eu renovo, se eu não renovo. Isso em questões de captação mesmo. Agora falando de questão comercial. Captação mesmo, de novos associados, venda de apólice, isso deu uma esfriada? As pessoas, você sente que isso pode ter acontecido? Bom, primeiro, excelente pergunta. Eu acredito que é fato que no início houve-se aquela expectativa, né? Acredito que sim, né? Existiu aí esse gelo, por assim dizer, porque agora a gente está num período aguardando, como o Dr. Matheus falou, a saída das regras, das normas e das diretrizes, né? Por outro lado, eu enxergo isso como uma oportunidade no mercado. Como o Alessandro falou, o Dr. Matheus muito bem falou também, existe no movimento, existe no grupo a proatividade de se antecipar, de se preparar. Isso traz o quê? Isso traz profissionalismo, isso traz compliance, isso traz capacitação de equipe. E do outro lado, a gente está a todo momento fomentando ali com o consumidor, com o possível associado, com o interessado, a relevância que isso traz para o mercado. E tem que estar preparado para explicar isso para ele, preparado para explicar, né? O consumidor hoje, ele busca o quê? Tranquilidade. Eu falo consumidor não só da associação, no seguro tradicional, ao, por exemplo, comprar um celular, ao comprar uma roupa, a gente quer o quê? Tranquilidade. Falando de seguro de proteção veicular, é um custo que eu vou ter todos os meses ou todos os anos. Eu quero ter a tranquilidade, como por exemplo aquele Porsche 911 que no sábado arrebentou ali um outro carro, de repente ter o seguro para amparar aquele prejuízo, né? Do lado de cá, nesse trabalho proativo, o nosso papel é esse. Curiosidade, a seguradora cobre um caso daquele?
Porque demonstra uma acelerada, né? Porque sai uma BMW, de repente ele acelera, ele não tinha tanta habilidade com tração traseira e acerta. No meu ponto de vista, pelo local que aconteceu, numa rotatória, na saída, pode ser simplesmente não tinha conhecimento do carro, tração traseira, que é o que você falou, que é muito diferente, e eu pisei um pouquinho além, né? Tudo vai depender, por exemplo, se a gente está falando de seguro tradicional, era o principal condutor, não era? Idade do condutor, risco, mas, Matheus, eu arrisco dizer que talvez não tinha seguro. E ele não tem pra onde correr, né? Porque esse vídeo rodou e tá viralizado, né? Perda total no carro dele, o Honda, acho que era um Fit. Eu acho que lá também vai dar perda total, porque ele acertou outro. Sim. A pancada foi muito forte. Sim. E o risco não é só, a gente fala muito isso no comercial, né? Não é só o material. Tinha ali um corredor passando na rotatória quando ele fez a manobra. Tinha uma pessoa que também quase foi atingida. Tinha uma corredora ali na calçada que o carro quase atingiu. E do lado esquerdo ali é a ilha onde tem a pista de corrida ali. Exatamente. Se ele vai pro outro lado... Exatamente. Não, e minha esposa mesmo, quando eu mandei o vídeo pra ela, ficou assustadíssima, porque ela corre lá. Todo sábado de manhã ela tá correndo lá na Ricardo. E, então, assim... É por isso que desse risco eu não corro. Eu não corro. Você não corre? Eu só acelero. Talvez é um Esse pouquinho... risco aí eu não corro, literalmente. Talvez é um pouquinho mais complexo, mas ok, eu vou respeitar aí seu ponto de vista. Matheus, aproveitando essa brecha aí da fala do Júnior, você acha que porque o Alessandro já nos explicou aqui várias vezes que as regras não estão definidas. Estamos já cientes disso. Do seu ponto de vista, o processo está normal ou realmente já teria que ter assim um parecer, pelo menos assim um pouco do que vem pela frente, quais são as regras? Olha, igual nós tivemos uma reunião semana passada com o Alessandro, é um pouco complexo até mesmo para o órgão que vai regular, a SUSEP, porque ela vai sair de 130 seguradoras, né, Alessandro, nós falamos, para mais de 2.000 associações. Então, fizeram um concurso agora, recentemente, e eu acredito que estão estudando ainda a maneira como distribuir isso nos estados, porque são 2.000 associações no Brasil, e aí eles possivelmente vão fazer esse estudo. Eu acho que não vai demorar tanto, porque tem interesse também deles em promover isso, porque vão ter arrecadação, uma série de situações, mas eu acho também que não deve ser tão rápido. Acho que deve ser nos próximos meses aí, deve... Coisa para este ano ou não? Eles estão prometendo uma consulta pública ainda esse mês. Aí, então já... Esse mês. A gente vai ter novidades aí em breve, né? Mas é o início, né? Não quer dizer que são todas as decisões com todos os pontos. Consulta pública, onde vai, né, jogar lá as situações todas para se discutir. Né? Mas é como o Dr. Matheus falou. Como haverá arrecadação, a pressa é do governo. É uma fonte, né? É uma fonte de arrecadação, então a pressa é do governo. Eu acho que até o final do ano... Então, você está me contando que tem alguém apressando a SUSEP também. Com certeza, com certeza. E até o próprio segmento de seguradoras, né? Sim. Eles vão ter interesse ali que vai limitar muitas dessas associações que se cadastraram podem desistir aí no decorrer. É porque agora, esse período que tá passando, é o limbo, né? Porque assim, se cadastrou, mas faz o quê? Não sabe para onde vai, né? Não sabe qual senta e espera. Ontem, eu até divulguei aqui no grupo interno nosso, do Movimento Mais Brasil, ontem já teve a primeira denúncia de uma federação, de uma associação que estava usando o logo da SUSEP como licenciada pela SUSEP. Não, isso é um ponto interessante, isso Alessandro, no Instagram eu tenho visto porque bastante. A partir do cadastro, o cadastro já foi um divisor de águas, porque a partir do cadastro, as associações que não se habilitaram estão operando, elas estão na marginalidade. Elas estão irregulares e elas podem, inclusive, ser enquadradas no artigo 16 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro. Então, aí já o presidente da associação já assume esse risco de
praticar uma conduta criminal. Sim, E tem que responder por isso. que até a lei, né? Até a sanção da lei, isso era meio que dúbio, né? Dependia tinha- muito da maneira como você fazia essas publicações, se Isso. você vendia carnê, né? Tinha todo isso. Exatamente. Depois da lei, não. Depois, Se você tiver cadastrado, você vai estar legal. Se você não tiver, você já está irregular. Cadastrada, você tem que seguir a regra que está na lei e o regramento que vem pela frente. Aí, Mas, por exemplo, é uma coisa que foi até bem rápido, é esse tipo de atitude, né? De denúncias. Então, lá no site dessa associação estava lá a logo mesmo, a logo oficial da SUSEP, e lá escrito licenciado pela SUSEP, o que é uma inverdade. Quando você entra lá no site da SUSEP hoje, na parte de licenciamento, se você jogar o CNPJ do Movimento Mais Brasil lá e consultar, vai estar lá, em regularização. Uhum. Só isso. Não está falando que está ativo, que está aprovada, que está... Não, está em Quer dizer que você deu o regularização. primeiro passo A gente deu um entrar. passo mostrando para a população que nós queremos atuar como uma associação patrimonial mutualista dentro do mercado regulado para dar segurança jurídica para o consumidor. Exatamente. Só isso. Exato. Agora a gente tem que esperar o regramento para ver como nós vamos atuar. Né? Isso. Uma coisa é você cadastrar, falar que quer. Agora a outra é como. Né? Sim. E aí já veio essa denúncia. Então é algo interessante, porque quantas mais denúncias não vão vir? Né? porque agora tem como fiscalizar. Eu tenho que aproveitar esse momento aqui para fazer um corte comercial, né? É aqui, né? Você, consumidor, já fique atento. Se você está hoje associado a uma associação que não deu o primeiro passo, como nós estamos dizendo, para pelo menos se cadastrar junto à SUSEP, quer dizer, para descer para o Play, ponto de atenção. Ponto de atenção porque Pode estar irregular. pode estar irregular. Se uma associação ali que zela pelo cuidado dos associados, pela divisão das despesas, não se deu ao trabalho, não se preocupou de fazer a parte mais em fácil. fazer a parte mais simples, alguma coisa tem. Ou isso configura desleixo, né? Ou isso configura, de repente, uma forma de mascarar algum E o ponto que ali. pode ser pior é esse associado descobrir tudo isso no momento que for solicitar o seu Opa, ressarcimento. Exatamente. Doutor Matheus, vou te mostrar aqui uma imagem, vai ficar entre a gente. Gente, Instagram, de uma outra associação, logicamente que por ética eu não vou falar, né? Mas assim, Alessandro, enquanto você estava falando, eu me recordei de um que está bem escancarado. E nessa postagem que está no Instagram, não é uma página fechada, tá? É pública lá, quem quiser conhecer lá, a associação tá lá. E essa associação, ela é bem clara, que ela está licenciada pela SUSEP. Fala E só aí, as cores, por favor. Doutor Matheus confirmando, ela traz sim Não pode. o símbolo, A né? Alessandra acabou de falar, exatamente. Não Não pode. pode. Não tem ninguém licenciado. Então, ainda. nessa questão agora vamos, né? Já não vou falar que é inocente, mas vamos deixar claro para essa pessoa aqui que não foi inocente que isto aqui não Sim, pode. É um marketing. Só fala assim, é de Goiás? É de Goiás. Eu não vou falar que é seus concorrentes, porque o Movimento Mais Brasil não tem concorrente. Não, mas aí que tá, que eu acho que é legal o mercado regulado e organizado, porque a regulação vem de uma autarquia. Uhum. A organização vem das federações e da confederação que representa o setor junto à autarquia. O que aconteceu nessa que eu falei foi em Minas Gerais. Essa é daqui. Né? Essa é daqui. Então, eu tenho aí Então, duas por situações, já exemplo, dois exemplos. Aqui, aí agora eu que vou mandar o recado aqui. Kaique, se atenta nesses cortes aí depois, hein? Aqui que eu vou mandar o recado, Vai né? cortar. Nós temos aqui a FECOM, que é a Federação, né, das Multas do Centro-Oeste, que o presidente lá, o Dr. Gabriel, né, que acho que deve se atentar a isso também, né, porque isso é uma concorrência desleal. Né? Quando ele coloca esse tipo de anúncio no seu site, Ainda nas suas coloca redes aqui a sociais, marca, a logo da induz SUSEP. o consumidor a algo que não é. Ou seja, aquilo que se falava antes da lei, que as associações trabalhavam como seguradoras, induzindo o consumidor ao erro,
né? E por isso que veio a lei. Depois da lei, eles mudaram o modus operandi, mas estão aí de forma equivocada, né? Colocando informações que não podem. Você viu, Gabriel? Então, até o jurídico tem que ficar atento a isso daí. Porque isso aí é... Alessandro, e isso é tão importante porque, do meu ponto de vista, a lei ela vem como uma oportunidade para quem faz correto, para quem faz de maneira correta. E talvez essas associações ainda não entenderam ou não se deram conta do nível de profissionalismo que vai exigir a partir de então. Que não é mais uma simples brincadeira, não é mais uma simples publicação no Instagram, no Facebook. A área não é mais... pode falar, um simples marketing pode colocar tudo a perder, informação pode colocar tudo falsa. a perder, exatamente. E o Matheus trouxe aqui há poucos, doutor Matheus trouxe aqui há poucos minutos doutor. a questão do incêndio. A gente tem, por exemplo, associações em Goiânia que estão lá, está escancarado no Instagram. Nós amparamos incêndio de qualquer situação, chamado incêndio espontâneo. Aí você pega o regulamento, vai ler. Desde que não seja em razão de instalação elétrica, adaptação, criminal, algo nesse sentido. Quer dizer, a gente sim ampara o incêndio espontâneo, mas ela descaracteriza qualquer possibilidade de incêndio espontâneo que não seja seguido de colisão. Então, quer dizer, como que fica a cabeça do consumidor nessa situação? Bem, quero contar para vocês que numa breve pesquisa aqui no Instagram, foram só 3, tá? 3 associações aí. Não, mas isso a gente... Uma me preocupa, Alessandro, porque assim, tem uma, pelo menos se esses seguidores forem reais, tem uma quantidade considerável ali de pessoas acompanhando essa informação que está aqui. Errado. E aí eu volto novamente numa fala que você já falou várias vezes aqui, né? E o doutor Matheus pode até reforçar agora. A minha percepção que tem é que a regulamentação vai acontecer e aí, se essa fiscalização não for muito eficaz, não for bem atuante, você, como presidente de associação, vai continuar lidando com essas associações aqui, ó, com informações Sim. fora da curva. Sim. Aí nós vamos lidar com as que não cadastraram e estão irregular e com as que cadastraram e estão cometendo ilícito. Aí ficou bom demais. Estamos lutando com quem não cadastrou e com quem cadastrou e está cometendo ilícito. Aí, Kaique, eu acho que você pode deletar aquela parte que Júnior, eu falei lá. Você está preparado para ir assim, para a guerrilha mesmo e falar assim, estou te falando assim, na real... Está lá naquele processo ali, né, de captação de associados, indicando associados para a associação, de realmente chegar e falar a verdade. Você está onde? Eu estou em tal associação. Essa informação aí que ela está divulgando, que ela está informando, essa informação ela é perigosa, vou usar essa palavra, né? Com certeza. Porque hoje eu vejo, principalmente num trabalho que você faz junto, inclusive ao Movimento Mais Brasil, junto ao Alessandro, a informação parece que é a base da venda. Fala venda para ficar mais fácil, né? Parece que a informação é a base da venda hoje na atuação de vocês. As pessoas compram porque tem a informação. Com certeza. E Gilene, uma das premissas nós estamos aqui para entregar valor e não preço. Se o consumidor estiver em busca de preço, ele vai encontrar aí um monte por parcela fixa de R$ 99,90. Licenciadas. A partir de R$1 ao dia você garante proteção contra furto e roubo. Ok. Não, deixa eu te corrigir. Garante proteção não. A partir de R$1 você garante seguro. Garante seguro, exatamente. Só que o que acontece, Gilene? Eu entendo que eu não preciso nem falar mal do outro para fechar negócio. Eu preciso apenas reforçar o que eu faço bem feito. Eu preciso apenas reforçar a qualidade do meu trabalho. E quando eu digo equipe, eu digo nosso comercial, nosso time, não só aqui de Goiânia, mas de Cuiabá, Arapiraca, João Pessoa, que todos falam a mesma língua. Tantos que, não te interrompendo, mas já interrompendo, tem um termo que eu acho muito interessante. É muito comum a gente ouvir falar em consultor. Né, o consultor, o vendedor, né? Vou fechar minha proteção, conversei com o meu consultor e tal. Descobri recentemente que você tem especialistas em proteção, especialistas em serviço de seguro, né? Ou seja, é um especialista, ele entende do que ele está falando. Exatamente. Ele não está vendendo, ele está entendendo do que ele está propondo. Sim. Na vida daquela pessoa, né? E facilita a vida do jurídico, viu? Demais. A pessoa já chega sabendo o que contratou. E isso é o reflexo daquele exemplo, dentre vários que eu falei, do incêndio. Quando tem a negativa,
Está lá nas hipóteses, o judiciário mantém. É porque a própria, desde o consultor até o dia do evento, a associação fez todo o processo de maneira transparente, deixando ali o associado ciente de todos os riscos, deveres e obrigações, inclusive, da própria associação. Que é algo que as pessoas consideram, né, Júnior, que só no seguro, né, as pessoas têm essa preocupação de ter ali tudo pautado da maneira como deve ser na apólice, no conhecimento do que contratou, do que não contratou, né? Parece que pela associação paga-se lá a mensalidade e depois, se acontecer algum evento, eu venho cá cobrar. Parece que não está contando que a depender da associação, meu amigo, E isso ela está muito bem pautada. Isso é interessante, Gerlene, porque até o próprio judiciário, em muitas decisões, um juiz mesmo, ele não entende o que é uma associação e o que é uma seguradora. Eles acabam equiparando a associação a uma seguradora, e naquelas demandas, por exemplo, que a associação agiu respeitando todo o processo, expondo o consumidor a todas as informações, mas aí o magistrado acaba decidindo, equiparando a associação com a seguradora. Então, até no próprio judiciário, a gente enfrenta também essa barreira nos nossos trabalhos, nós buscamos sempre, no início, expor o que é uma associação de proteção patrimonial mutualista agora, né? Mas antes, por enquanto ainda, uma associação de proteção veicular, e uma seguradora, para expor ali as diferenças, questões de rateio, etc., quando, por exemplo, o associado está inadimplente, que é uma questão também que a gente às vezes enfrenta. É delicado. É delicado porque o associado não paga, aí quando ele tem ali o evento, ele faz a quitação, ou então dá uma forma lá de fraudar ali que houve o evento antes do pagamento. Então é bem difícil, assim. E com o trabalho do evento aqui, mandar um abraço para a Fabiana também, que conduz muito bem. A Natália, a Natália nos auxilia aqui. Elas são muito importantes neste trabalho para a gente demonstrar que há uma fraude, que aquele associado às vezes não tem direito, ou tem direito, porque só vai para este campo quando existe alguma falha por parte do associado. Deixar bem claro isso. Só se judicializa quando não se respeitou ali os deveres que o associado tem, porque nós temos deveres tanto por parte da associação como por parte também do associado. Exatamente. Então, se a associação não cumprir o seu dever, ela vai ser condenada em juízo. Agora, se o associado também não cumprir, onde ele não vai ter ali o direito de ter o seu dano ressarcido. A importância de um regulamento bem claro, né? Disponível, principalmente para o consumidor, né? Pelo consumidor associado, né? E o jurídico ele é importante no comercial, no marketing, no evento, né? No sinistro, porque tudo que vai lá para fora, né? Vamos dizer assim, que a informação que o consumidor vai receber precisa ter um jurídico ali que avaliou isso tudo justamente para diminuir esse mal entendido e esses problemas, né? Um marketing mal feito, né? Uma equipe comercial mal treinada, né? Uma equipe de sinistro, de regulação de evento também que não é adequada. Isso tudo vai causar o que nós já vimos aí muito no passado, né, de associações que deixaram um rastro de prejuízo, né, prejudicando várias pessoas, vários consumidores aí, porque não se atentou a isso. Às vezes não foi nem de maldade, foi por falta de capacitação mesmo, por falta de gestão, de entender, né, de que fala assim, eu vou gastar isso tudo para ter uma assessoria jurídica adequada, né? Não, eu não vou fazer esse... Não entende que isso é um investimento, acha que isso é uma despesa, prefere não ter, e aí faz de forma errada, e quando se depara lá na frente, a situação é muito pior, fica muito mais caro, se torna uma situação impagável, um passivo jurídico impagável, e aí a pessoa... Né, é o que nós vemos aí, muda de CNPJ,
né, fecha a associação, some do mercado, porque fica uma conta que não se paga. E deixa essa má reputação que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm sobre a associação. E que ainda vai demorar um pouco para mudar, porque a lei é nova, muito nova. Uhum. Né? Então, tudo é muito novo. Então, essa mudança do entendimento do consumidor lá fora, isso ainda demora. Não vai ser assim rápido ele entender de que não, agora eu estou numa entidade que está fiscalizada, que, né, eu sei aonde eu vou recorrer, eu sei onde eu posso ir, denunciar, brigar pelos meus direitos, né? Isso ainda vai demorar um pouco, mas já é um avanço, né? Justamente para não cometer esses erros e não deixar esse prejuízo. Isso é importante, assim, conta das reservas que são obrigadas a ter. Exatamente. Muitas associações que antes não cobriam aquele passivo, migravam para outro CNPJ e ficavam. Agora Deixa não o vai. passivo jurídico para trás e Isso. começa tudo de novo. Agora eu vou pedir para vocês trazerem aqui para a nossa linguagem do consumidor que está nos acompanhando. O que seria o passivo? É assim, por exemplo, a associação, ela, quando tem um sinistro, Uhum. independente da dinâmica daquele sinistro, se o associado tinha direito ou não, ela nega e joga a briga lá para o judiciário. Nega, ressarcir, pagar. Vou falar indenização. Isso, não né? vou te pagar. Você não tem Não vai direito. amparar ele. Uhum. Não tem direito. Por quê? Porque não tem direito. Não explica. A gente já viu de algumas Seguradora é assim, associações. Júnior? De algumas Nunca, associações. Nós já Não vimos tem de algumas associações que lá, a sua solicitação não se enquadra no nosso regulamento, você não tem direito. Por quê? Procure seus direitos. Né? Então, o que acontece? Por um lado, é o ativo, né? Então, aquela associação enche a associação de associados e a arrecadação de mensalidade. Uhum. E, do outro lado, ela vai jogando aquela despesa que ela teria que pagar com essa arrecadação para o judiciário. E vai acumulando um passivo judiciário enorme. Eu não pago e vai discutir na justiça. Para entrar não em pago. mérito de justiça se ele tem que pagar ou não. Exatamente, e vai brigar. E a gente sabe que nós estamos num país que é um pouco moroso. Lento. Né? Um pouco moroso. Então vai brigar aí por 2, 3, 4, 5 anos. Enquanto isso, essa associação está colocando ativos para dentro. Porque ela não parou a né? atividade Ela dela. não parou a atividade dela. E esse passivo vai se criando um passivo que é impagável. Então, assim, é tanta gente, né? Já teve levantamentos aí, associações com 2.000 processos. Né? Aí o que acontece Assim, depois, Alessandro? Esse presidente ele pula fora? Então, aí também é aquela situação que acontece. Ou ele já tinha pulado antes, né? Prepara isso antes, ele coloca alguém lá que não é ele, sabendo o que está fazendo e faz essa situação e desvia esse dinheiro todo. Ou quando isso está acontecendo, ele sai ali no meio do caminho, abre um outro CNPJ, pega aqueles associados com aquela mensalidade toda, leva para um outro CNPJ, e aquele CNPJ que está todo endividado, devendo, às vezes, não só judicialmente, mas na praça, né, oficinas, prestadores, ele deixa de lado. Então, ele tem uma arrecadação livre do lado de cá, e do lado de cá tem um passivo que prejudicou milhares de pessoas. E aí vai se discutir isso. Mas aí, quando vai começar a disputa, aí o CPF não tem patrimônio, o CPF não tem lastro, não né? tem nada, então não tem onde pegar dinheiro, né? E isso fica assim à mercê. Então, isso aconteceu muito no passado. A lei, no meu entendimento, se você perguntar para mim assim, quantos por cento você concorda da lei? 70%. Tem 30% da lei que eu discordo, que eu acho que foi equivocado, poderia ter sido melhor feito. Mas eu concordo com ela para essa situação. Porque a hora que você cadastra lá, né, eu já falei isso aqui para você, nós fizemos o cadastramento do Movimento Mais Brasil lá, eu tive que entrar com a minha conta Gov, com o meu registro, com o meu CPF, né, com o estatuto onde eu sou o presidente. Então, estão todas as minhas informações rastreadas agora pelo órgão regulador,
que pode disponibilizar isso para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para todo mundo. A sua imagem visível para quem quiser, né? Exatamente. Então, a lei para isso. Então, ela tem que funcionar para proteger o consumidor disso, de ter pessoas, né, ilibadas, com carreiras ilibadas, profissionais que realmente vão trabalhar no segmento de forma transparente e dando a cara. O que não acontecia antes. Né? Então, é o que a gente espera. E aí, Júnior, nesse cenário aí, né, com essas má reputações, imaginei aqui agora, difícil convencer e converter, às vezes, essa mancha que uma pessoa pode ter tido por causa de uma experiência com uma associação dessa, né? Com certeza, com certeza. O processo de regulamentação, eu concordo com você, ele traz uma oportunidade muito significativa no comercial, de confiança. É o resgate do consumidor agora, falar assim, as associações, é regulada, a SUSEP, então acho que eu consigo agora confiar um pouco mais, né? Infelizmente, até em Goiânia, né, já ouvi essas histórias também de associações aqui que agiram dessa maneira, né? Mas que bom que tem o Movimento Mais Brasil com todo o amparo jurídico aí. Tem jurídico, não é porque tem problema, é porque quer fazer certo. Quer evitar o problema. Né? Exatamente. E aí, para mim, vou falar uma coisa que poderia sair das suas palavras, tá? Associações, tenham jurídicos. Contratem, paguem lá para eles ficarem lá bonitinhos, né? Não precisa trabalhar todo dia, né? Ó, o Matheus, no início da fala, ele falou uma coisa muito acertada. Um bom jurídico, um bom contador é o que faz a associação andar independente de qualquer coisa. O comercial, não desprezando o comercial, o marketing financeiro, o evento, não. É uma engrenagem. Mas se você não tiver um bom advogado e um bom contador, pode ter certeza que você não vai conseguir se sustentar. Até porque essas duas frentes vão fazer diretamente a associação honrar com os compromissos dela, exatamente, né? Principalmente com o associado na ponta. E principalmente agora, né? Porque uma contabilidade, por exemplo, né? Só um pouquinho aqui do jurídico. Uma contabilidade de uma associação não é simplesmente crédito e débito, né? Eu recebi, paguei e acabou. Não. Ela é muito mais específica que isso, demanda um trabalho muito maior do que isso. E, infelizmente, muitas associações vieram trabalhando até então dessa forma equivocada. Simples débito e crédito. Não é assim que funciona. Né? Então, e agora vai ser exigido deles algo que eles não estão acostumados. Né? E isso é um complicador para essas pessoas. Né? Que eles vão ter que buscar profissionais agora, competentes do mercado, que façam para eles aquilo que vai ser exigido. Doutor Matheus, eu estou vendo depois desse episódio aqui, muitas pessoas entrando em contato com vários escritórios aí para, a partir desse momento, começar a ter ali uma assessoria jurídica dentro da associação, que é um ganho direto para o associado, exatamente, né? Eu vejo isso como um ganho social. Sim. Para poder, assim, às vezes, aquele patrimônio daquele sujeito, o carro é o único patrimônio que ele tem. É a maior conquista da maior conquista, e às vezes está financiado. Ele vai brigar por isso, né? É uma situação muito séria. A gente mexe com o patrimônio de terceiros. Então, nós vemos aí que nesse passado todo, até associações que às vezes foram até bem orientadas pelos seus advogados. Mas os seus diretores não cumpriram aquilo que o advogado falou para fazer por uma única questão: dinheiro econômico. E não tinha fiscalização, porque né? E aí quando o Matheus fala para mim, me dá uma orientação, eu vou olhar lá e vou falar assim, né? E aí eu vou gastar mais nisso do que comigo, né? Não, vou pagar. Eu não vou entender isso como uma despesa, eu vou entender isso como um investimento e uma proteção para a entidade e para o consumidor. Mas muitos não pensam assim. Não vou fazer isso não.
vai ficar caro, vamos fazer, né? Infelizmente. Acaba que o jurídico só é aquela pessoa que aponta, ó, esse caminho aqui você pode, né, ter conflitos. Ah, mas é só eu não ir por esse caminho, eu vou por esse outro. Por quê? Porque vai ficar melhor, vai ficar mais rentável. Só que tem prazo de validade. E tem um ponto importante, e aí, você me corrija se eu estiver errado, pelo menos do meu ponto de vista, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que sim, vai trazer custos para as associações, mas vai elevar a régua e vai trazer até um posicionamento de mercado. Sim. Porque muitas vezes a gente vê associações aí batendo no peito, eu tenho 30 mil associados, eu tenho 50 mil, quer dizer, eu sou a maior e ninguém pode comigo. E do outro lado do muro, a gente vê uma seguradora que muitas vezes tem 20 milhões de clientes e não tem o mesmo posicionamento. Quer dizer, eu tenho meus 20 milhões, mas deixa eu trabalhar certinho na linha, porque um ponto que eu pisar fora, eu tenho um órgão que vai descer e de repente vai me tirar do mercado, vai me penalizar. Então, para o grupo em si, aí eu falo para o grupo das marcas que nós temos e tudo mais, eu vejo como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade realmente de elevar a régua, de aumentar o nível e de falar, olha, vai ficar caro, vai ser difícil, vai dar trabalho, mas eu vou encarar isso como um investimento e não como uma despesa. Exatamente. Hoje nós participamos aí de vários grupos, várias discussões, e é o que eu questiono, é isso. Todo mundo reclamando da lei, que vai ficar difícil, que vai ficar, né, tal. Gente, mas tem tantas seguradoras aí trabalhando que seguem regras até mais difíceis do que eu acho que irão vir para as associações nesse primeiro momento, e tá funcionando. Dá aquela impressão que a pessoa... Quando você abre uma clínica de estética, você passa por uma série de órgãos de fiscalização, de procedimentos e tudo, e não tem um monte funcionando aí. Tem as irregulares? Tem, a gente sabe que todo mercado vai sempre existir isso. Mas tem gente séria trabalhando corretamente, né? Então, vai da pessoa, é o que o Júnior está falando, é o reposicionamento. Você se reposicionar, falar, agora eu tenho que ser dessa forma, não posso ser mais assim. E realmente tem, né? Associações que eu vou dominar o mundo. Não vão conseguir fazer isso. Por quê? Porque as regras não vão permitir certas atitudes que são tomadas hoje. Então, eu acho que tem muito ganho. Né? Volto a frisar, tem 30% ali de que eu discordo, mas tem muito ganho na lei para esse tipo. E tem mercado. A gente fala aí de nem de 30% do mercado segurado no país. Né? Imagina isso. Você tem uma frota aí monstruosa aí de 120 milhões, tem 70 milhões de carros correndo aí que não tem nenhum tipo de seguro. Né? Nada. Então tem muito mercado. Mas vai ser bem difícil. Por isso que lá atrás, né, com o Júnior, com o Dr. Matheus, a gente sempre falou, vamos fazer o mais difícil. Por quê? Porque é o mais correto. Porque uma hora isso vai ser cobrado. E quando isso for cobrado, para nós não vai ter tanta mudança, porque nós já estamos acostumados. Vai ser uma questão só de adequação e reposicionamento de marca. Sim. Pronto. Para passar pelo período. Exatamente. Simples assim. Doutor Matheus, estou aqui pensando em todo esse processo da regulamentação e o jurídico, né, que é uma parte importante agora nesse processo, né? Queria perguntar diretamente a sua opinião. A Alessandra já falou que 30% não está concordando, mas está ali, acompanhando. A lei está aquele negócio. Lei não se discute. Está aí, tem que cumprir, vamos fazer, acabou. Mesmo não concordando na sua plenitude. E a sua porcentagem, doutor Matheus? Olha, eu vou seguir o relator, porque no julgamento tem relator, revisor e o vogal. Aí eu não vou discordar do Alessandro, mas brincadeiras à parte, realmente, assim, eu ainda não cheguei a pensar numa porcentagem. Tem artigos ali que a gente vê que a lei ultrapassou os limites, torna um pouco inoperante, mas nós estamos ainda lá no jurídico, eu e o Juliano, tem a Tatiele também que trabalha com a gente, aguardando vir essa regulamentação, porque é isso que causa um pouco mais de ansiedade, porque ela trouxe as diretrizes gerais.
com excessos, que eu também entendo o que o Alessandro falou. Eu acredito que demorou, né, Alessandro? Porque é um mercado que está aí há muitos anos. Forte, e cresceu. Né? Então, acho que demorou um pouco para o Estado ver a importância, porque é aquilo que nós falamos, né? Tinham muitas associações que estavam ali trabalhando de maneira irregular e produziu muito prejuízo. Porque o trabalho da associação também, ele é um trabalho social. Porque no Brasil, assim como em outros países, na Inglaterra, por exemplo, é obrigatório o seguro. Então, assim, aqui no Brasil eu entendo também que deveria ser obrigatório, porque você coloca aí uma questão de um acidente, um dano material, ok, mas um dano corporal. Então, um pedestre, e aí o sujeito não tem condições de arcar, e aí nós temos muitos motociclistas ingressando aí com motos alugadas, que às vezes não tem a experiência, que podem se envolver em acidentes, e aí o sujeito é o esteio da família dele, se envolve no acidente com um carro que não tem seguro. E aí? Quem vai arcar? Às vezes a pessoa não tem condições. Então é algo que ultrapassa a questão material ali do sujeito. Ele chega a provocar um dano terceiro. Então eu mesmo sou privilegiado. Os 3 acidentes que eu tive, os 3 as pessoas não tinham seguro. Eu brinco, eu olho assim, eu falo, cara, mas graças a Deus a gente trabalha e... Mas você tá dentro da estatística, ó, de 4. Pode vir uns 3 de 3, cara, é complicado. E nos 4, todos eu tinha, assim, eu estava certo, um foi na lateral, mas vida que segue, né? Mas eu fico pensando, se fosse um motociclista, naquele caso do Porsche ali, se aquele carro atinge, que é lançado e atinge um pedestre e mata alguém, deixa um dependente, filho, porque depois que você passa a ser pai, que você vira pai, né? Você deixa de pensar em você. Eu mesmo, cara, sempre ali na Maitê. Peraí, quem que vai custear a faculdade, o plano de saúde dela e etc. É complicado. A vida em eu acho que ainda mais para um pai advogado, né, que pensa assim, que Brasil é esse, que mundo é esse que essa minha filha vai crescer, né? Quais são as leis, os direitos, as obrigações que vão assistir ela, né? É muita coisa a se pensar, hein? Vamos continuar sendo pai de pets, tá tudo certo. Tá tudo certo. Bem, pessoal, foi um papo maravilhoso, né? É claro para todo mundo, é sempre um prazer receber você, Alessandro, você, Júnior, aqui. Hoje descobrimos mais um membro aqui que com certeza, Dr. Matheus, quero que você faça parte dessa bancada aqui. Sempre que você estiver disponível, venha, tá bom? Colabore com a gente, com a informação, com o seu conhecimento. Foi muito agradável ter a sua presença aqui hoje. Tá bom? E eu já me autoconvido para, assim que for lançada, Alessandra, regulamentação, para a gente vir aqui discutir os artigos, falar sobre os próximos passos aí, que isso daí que tem trazido uma inquietação para o jurídico, para os presidentes de associações, porque as falas aí partem para o campo da especulação, né? Nada concreto. Então, nós estamos aí na expectativa e espero voltar aqui. E tenho uma certeza, tem muitas pessoas nos usando, né? E eu acho isso ótimo como uma fonte de informação. Poxa, tem um podcast lá, sai um episódio novo, quando vê a palavra assim, regulamentação, já não perde por nada, tá? Numa proximidade até com pessoas de outras associações, já tive esse feedback de falar assim, poxa, eu não sabia dessa parte da regulamentação e assistindo lá um episódio do presidente do Movimento Mais Brasil, é isso mesmo? Assim, é isso mesmo. Se a informação tá lá, ela é verdadeira. Bom, vai ser uma alegria te receber novamente. Traga a galera. Vamos falar da F200 no episódio aí. Tem corrida aí no próximo dia 16. Vamos torcer para a equipe aí Mais Brasil, o piloto Alexandre. O piloto Alexandre que costumava enxergado pelo retrovisor, já está próximo. Melhorou. Já está ali em quarto. Vamos lá. Vou ter que convidar o Alexandre para vir cá se defender, pessoal. E aí, o Alexandre, ele não foge ele já está me dando aula, hein? Ele já está me ensinando, Alessandro. Na última corrida, ele
foi lá na pista, ó, Matheus, você vai passar aqui, você vai fazer isso. Olha só. Isso, Alessandro, que desenvoltura, hein? Que evolução. Ele apelou de ser chamado de tartaruga. Tartaruga ninja, o apelido dele Alexandre, na tá vendo, tartaruga. Ele ficou um pouquinho mais leve, por isso que ele tá mais rápido. Não precisa mais ficar pulando agora na linha de... Pessoal, vai terminar aqui, o Alexandre vai estar me ligando. Gilene, eu quero marcar um episódio, porque eu preciso me defender dessas falas aí. de fala. Resposta. Olha, a cadeira tá aqui, você é meu primeiro convidado. No próximo episódio, venha mesmo. Bem, mas foi ótimo. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Por proporcionar tanto para mim quanto para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, tá? Eu aprendo muito, quem tá do outro lado aprende mais ainda. Pessoal, coloca as perguntas. O que vocês querem saber mais ainda sobre esse tema? Outros assuntos. Hoje a gente falou aqui um debate de uma área jurídica que, querendo ou não, hoje a gente acaba de descobrir que sim, associações têm os jurídicos, não deixe para procurar essa área, essa necessidade só quando estiver enfrentando um problema, não. Coloca agora dentro da associação já como alguém para uma consultoria, para verificar em todas as áreas se o que está sendo feito é daquela forma, se isso previne, né, conflitos tribunais, né, judiciais lá na frente. Então, tem um jurídico sim, tá, pessoal? Não é um gasto, né, Alessandro? É um investimento. É um investimento, né? E que pode, inclusive, né, poupar de muita dor de cabeça aí na frente, né? Quer passar pela regulamentação de uma maneira mais suave? Tenha jurídico também, né, doutor Matheus? Isso. Alguém que entende. Conselho, né, Alessandro? Até porque eu sei que muitos, né, presidentes de associações, ao contrário do Alessandro, podem não ter um conhecimento tão aprofundado de leis, né, questões jurídicas, que não é necessariamente a atuação da área do Alessandro, né? Você já falou aqui, presidente da associação, foi para a área de publicidade, propaganda, marketing. Nada a ver com leis. Mas teve que entender por que está à frente de uma associação. Na realidade, é estudar, né? Uhum. Na realidade, e a gente viu isso muito nesse período que a gente está passando, conversando com amigos diretores, né, que não tinham nem lido a lei ainda, né? Já estava no final do cadastramento, o cara não tinha nem lido a lei ainda. Tentando entender. Peraí, cara, mas você é o presidente, né? Você é o cabeça desse negócio, você não leu a lei, você não procurou se informar, né? Então, assim, infelizmente, isso ainda acontece, né? Então, a dica é estudo, né? Tenham bons advogados, troquem ideias, vá atrás da informação, porque no mercado regulado não tem perdão. Errou, advertido. Errou de novo, é multado. Errou de novo, está fora do mercado. E fim de papo. E quando a entidade não tem solvência ou não tem capacidade de arcar com aqueles prejuízos, vai para o patrimônio dos diretores, e aí por quê? Porque está tudo lastreado, está tudo identificado pela autarquia, né? Então, entrou, quer trabalhar, é mais difícil? É sim, mais difícil. Mas, cara, estuda, vai atrás da informação, vai buscar a informação correta, tenha um bom jurídico, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, não só para não cometer erros, mas para se manter no mercado, né? É necessário. Com certeza. E nós concordamos. E um ponto muito importante, Alessandro, é que a ideia do podcast, a ideia desses encontros, é uma ideia até de levar a informação de maneira correta para a população, para o consumidor. Muitas vezes a gente fala pensando que quem vai nos acompanhar é uma associação, é um parceiro de negócios, mas levar também um conhecimento básico, ou melhor dizendo, exemplificar para a sociedade, que o Dr. Matheus trouxe aqui para a gente, um conhecimento básico que vai ajudar até a passar por todo esse processo, que vai ajudar, de repente, a tomar uma decisão, que vai ajudar a realmente escolher ali a melhor proteção para o veículo. É claro, a gente fala muitas vezes do Movimento Mais Brasil, das nossas marcas, mas eu acho que isso é até institucional. Isso até como uma forma de realmente contribuir para a população de alguma maneira que seja através do conhecimento. Não, e é bom isso, porque muitas vezes o consumidor, ou às vezes até associado, ou até cliente nosso,
não sabe a estrutura que nós temos por trás. Com certeza. A qualidade da estrutura que nós temos, com profissionais que nós temos por trás, para atendê-los. Né? Então, é importante também levar isso, deixar isso claro para ele. São profissionais em todas as suas áreas que nós temos, né? Em todas as áreas que nós temos, são profissionais de ponta, de capacidade, né? Que estão adequados para aquilo que estão exercendo. Né? Às vezes, não atender o pleito de um ou outro associado não é porque o profissional é incapaz, e sim por limitações da operação. Apenas isso. Né? Como numa associação, como numa seguradora, né? Funciona da mesma forma. Às vezes, mas seguradora também tem problemas, tal, ou nega, ou não atende o segurado. Mas muitas vezes é devido à operação não permite, porque quando a seguradora ela fez o plano de negócio dela, foi aprovado na SUSEP, ela aprovou o produto dela, como o produto dela ia atuar, foi aprovado pela SUSEP, ela pôs esse produto no mercado, esse produto tem regras. Então, quando o consumidor comprou, ele comprou algo com regras estabelecidas e aprovado por uma autarquia do governo. E quando ele vem pleitear algo que não está previsto naquelas regras, ele não tem direito. Não é isso, doutor? Exatamente. Ele não tem direito. Condições gerais, basicamente isso. E o que vai acontecer com as associações é a mesma coisa. Então, vai vir o regramento, no regramento vai vir para as administradoras, que nós já falamos aqui, vai vir para a administradora vai repassar esse regramento para as associações que vão ter que seguir. E dentro do seu termo, do seu contrato de participação lá, que o associado vai assinar junto à associação, né, para participar desse mercado de patrimonial mutualista, estarão as regras, a qual ele terá que ler, estudar e saber qual que é o direito e qual que é o dever. E se ele vier solicitar um pleito que não está lá, ele não vai ter o atendimento da mesma forma. Né? Então é importante esse bate-papo para que, principalmente quando sair o regramento, quando começar a conversa sobre o regramento, de já levar para a população que, olha, nem tudo pode. Não é só porque você é um associado ou é um cliente, só que paga, quer. E nem tudo pode. Como em qualquer lugar, como em qualquer negócio. Né? Chegar lá para o Dr. Matheus no escritório dele e eu quero uma consulta de um processo extremamente complicado, mas não quero que você me cobre, não. Eu vou estar ofendendo o trabalho dele, pelo estudo, pelo currículo. Você lê um currículo dele aqui, generoso, completo. E Deixa eu te contar, não tá tudo lá não. Tá? Olha aí. Tem muita coisa aí. Isso é um desrespeito ao profissional que você está indo lá conversar. Da mesma forma, é como uma empresa ou como uma associação. Como é que você quer que eu te faça algo se você não cumpre com a contrapartida? É assim que funciona no mercado, né? E é assim que precisa que a população comece a entender. Por isso que esse momento aqui é ideal para isso. E eu vou te falar uma coisa, Alessandro, um papo bem sério. Às vezes pode acontecer de muitos consumidores exigirem um certo amparo, ou ressarcimento, ou indenização, inclusive por descumprimento de leis de trânsito, certo? Exatamente. Muitos. Tem lá o artigo 26, se eu não estou enganado, que trabalha a questão do cumprimento das regras do respeito na condução de veículo, conversão, Condições mínimas, seguindo basicamente leis de trânsito. Direção perigosa, alcoolizado. Velocidade. Então, Nós tem já uma série tivemos de requisitos. acidente de associado que estava na contramão. O cara estava trafegando na contramão e bateu. Né? Aí você vai lá, faz a perícia, tinha a sinalização, tinha a placa, tinha tudo. Sempre tem uma câmera onde ninguém espera. E ele estava trafegando na contramão. E ele veio e quero ser amparado. Cara, mas você assumiu o risco. É aquela situação, mas foi só uma cerveja. Se você fosse parado numa blitz, você também seria barrado. Você não poderia nem estar dirigindo. A questão assim, é um dever civil. É. Não é só uma obrigação com a associação, mas com a sociedade. Então, se ele descumpriu, a penalidade
infelizmente, ali vem uma ausência de um dever dele. Então, Por exemplo, citaram aí esse acidente ali na Ricardo Paranhos com a Porsche. Cara, o Código de Trânsito deveria exigir, para dirigir certos carros, um treinamento específico. Um nível diferente. Sabe? Você fala uma habilitação? Lógico, diferente? um carro, uma Ferrari, uma Porsche, é muito diferente de você dirigir um carro popular, um carro... E o fato da tração ali, a tração traseira já traz outra... Então, por exemplo, não exige. Né? Já parte daí. Então, quer dizer, existe algumas coisas que precisam ser reguladas, outras não. É livre mercado e você poder gerar economia. Mas, no caso da associação, né, fazendo um paralelo aí com esse acidente, você vai comprar uma Porsche, o cara que vai ter uma Porsche no nome dele, ele tem que ter um curso preparatório para dirigir um carro com aquela cilindrada, com tração traseira, né, com aquela potência e tal, porque qualquer vacilo que ele der, ele vai causar um acidente, que é uma arma. Ué, quero tirar porte de arma, eu não vou ter que passar por uma série de testes, de avaliações e tal. Só que a arma não mata ninguém. A bala não mata ninguém. Quem mata é quem vai puxar o gatilho. Então esse cara tem que ser treinado, porque a arma aqui em cima da mesa, aqui, ela não faz nada, é um pedaço de ferro. Agora quem vai puxar o gatilho é quem vai matar. A mesma coisa é quem está dirigindo um carro com essa potência, com essas características, num país onde as vias não são lá aquelas coisas, né, que também atrapalha. Então, precisa ter um curso preparatório. Isso deveria ser um regulamento, deveria ser regrado isso dentro do Código de Trânsito brasileiro. Como as associações. Por que as associações precisam ser regradas? Porque estava uma bagunça. Porque fazer um trocadilho aí, né? Muitos diretores com a ferramenta certa, mas vou falar assim, despreparados para condução, né? Vamos falar dessa maneira. Quero dizer que vocês já me deram aqui uns 5 temas, tá bom? Pelos próximos meses. Doutor Matheus, obrigada. Já falei 10 vezes, vou falar novamente. Muito obrigada, te espero para o próximo episódio, tá bom? Vamos aí falar. Agora eu estou muito interessada em falar sobre leis de trânsito, infração, o que compete, Júnior. Acho que cabe aí, para a gente levar para as pessoas o que cabe. Cobre ou não cobre? Exatamente. Eu tenho muitas curiosidades sobre isso, eu tenho certeza que vocês que estão aí nos assistindo em casa também têm essas curiosidades. Poxa, eu fiz um gatinho no trânsito, cobre? Nós vamos descobrir, eu e vocês, tá bom? Vamos combinar esse episódio e eu trago aqui para vocês. Pessoal, muito obrigada. Antes de sair, se não fez, clica, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda para aquela pessoa que você gosta, para que você não gosta também, que é para a pessoa saber o que está acontecendo, tá bom? Espero vocês no nosso Instagram, Juntos Pode Mais, segue a gente lá, acompanha o que a gente está preparando, trazendo aqui para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem bem, até a próxima!